E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Previ a morte de meus amigos. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Olha fulana aqui novamente. Aquela que ainda mora em algum lugar das Minas Gerais. Esse relato já foi enviado e ainda bem que você não leu, Ana, pois hoje sei o porquê desses acontecimentos. Eu quero compartilhar com vocês uma situação que me incomodou muito, por medo, por angústia, por não saber qual atitude tomar diante do que acontecia comigo. Sempre me fiz uma pergunta: o que são os sonhos premonitórios? Obtive diversas respostas científicas e não científicas. Li vários livros para compreender o que ocorria comigo, porém não cheguei a conclusão alguma. Portanto, vamos ao relato. Se houver nomes, já estarão trocados. Vou relatar aqui 3 sonhos premonitórios que me marcaram. Primeiro caso, meu amigo Neves. Trabalhamos juntos na mesma escola, eu lecionando aulas de história e ele de biologia. Foram 2 anos de uma bela amizade. Éramos vários professores da mesma faixa etária. Então tínhamos os nossos diferenciais, mas a cumplicidade era tremenda. Todo o início de ano éramos submetidos a uma classificação, e naquele ano, dos 5 amigos, ficou somente eu e o Luiz. Neves, não conseguindo lecionar em Minas, decidiu ir para o Rio Grande do Sul recomeçar sua vida. Começou a fazer uma faculdade nova, conheceu novos amigos e nós o acompanhávamos pelas páginas do Facebook. E nos sentíamos orgulhosos por ele, por ter tido a coragem de ir para um novo estado, tudo novo, e graças a Deus estava dando tudo certo. Cada publicação sua sempre comentávamos, dando força e sempre o motivando no sonho que estava seguindo. O ano passou e no começo do outro ano, lá vamos nós para mais uma classificação. E dos 5 amigos, restou somente eu. Senti tanta falta deles, mas eu tinha que caminhar. Fiquei 2 anos sem notícias de todos. Nessa época, havia decidido deletar a minha página do Facebook. Me entristeci, pois não tinha nem ideia de onde estavam, se estavam bem, pois cada um foi para a cidade distante da minha, foram para cidades distantes. Porém, o Neves era o único que estava mais distante. Um dia, cheguei em casa cansada, pois tinha sido um dia exaustivo, tomei um bom banho e fui para a cama, e adormeci rapidamente. E agora é que vem o sonho. No sonho, eu estava em sala de aula, explicando sobre a peste bubônica. É estranho dizer isso, pois cá estamos nós vivendo outra pandemia. Isso quando ela escreveu, acho que a primeira vez, o relato. Me lembro bem, pois um dos alunos havia me questionado e eu estava respondendo. Quando ouvi uma voz vindo da porta, e aí eu olhei para trás e era o Neves. E eu perguntei, já deu o sinal para a troca de aula? E ele respondeu, sim, mocinha. E com um sorriso ele me perguntou, quer dar aula de biologia? Eu rindo, fui guardando minhas coisas, me despedi dos alunos e quando cheguei na porta ele segurou meu braço e me olhando no fundo dos olhos disse, minha amiga, eu vim me despedir de você. Estou muito doente e sei que não vou sobreviver, mas agradeço por esses anos todos de amizade. Quando a notícia chegar, não fique triste. Talvez a minha missão tenha chegado ao fim. E do nada eu acordei, sem acreditar no que estava acontecendo. Ao amanhecer, procurei os contatos de todos, porém encontrei somente de 2 amigos mais próximos. E a notícia que chegou foi de cortar o meu coração. O Neves estava com câncer no reto e que já havia atingido o intestino. E os médicos deram pouco tempo de vida a ele. E assim foi, Ana. Em 15 dias depois do sonho, ele partiu. Eu entrei em pânico, pois estava tendo sonhos, os quais não queria mais. E agora eram com pessoas próximas e não desconhecidas como antes. Segundo caso, o meu amigo Carlos.
Carlos era um desenhista surreal, um ótimo fotógrafo, amava a natureza. Desde a época que estudávamos na mesma escola, ele era assim. Nossa amizade era algo que dizíamos que só podia ter vindo de outras vidas. Nos formamos, eu no magistério e ele no colegial, e ali me despedi do grande amigo da escola. Seguimos caminhos opostos, e depois de vários anos, Ana, estava em uma cidade próxima à minha, quando pela calçada vinha o Carlos. Eu não acreditei. Parei na sua frente, coisa de doida, né? Parei na frente dele assim. Ele de início nem me reconheceu. Aí eu comecei a cantarolar a música que cantávamos no ônibus escolar. E ele com as mãos no rosto disse: Fulana, é você! Menina, você mudou muito! Ana, eu tinha mudado mesmo. Eu não era mais aquela adolescente do ano de 1997. Ali nos abraçamos, conversamos por algumas horas e era tanto tempo, tanta coisa para se compartilhar, nem percebemos que o tempo havia passado. Me despedi dele, trocamos WhatsApp. Eu morava nessa cidade. Havia dado um tempo de escola e estava me dedicando a outras áreas profissionais. Com a troca dos números, Ana, pudemos colocar os anos que não tínhamos notícias um do outro em dia. Saímos com outros amigos da época, revi o seu irmão Pedro, sua prima Valquíria, os quais eram meus confidentes daquela época. Quantas risadas boas aquele dia! A vida voltou então à sua rotina. Em casa estava assistindo um filme e uma chuva enorme caía lá fora. O sono veio e eu adormeci. E o sonho chegou, Ana. No sonho, estávamos todos na mesa. Revivi a cena do encontro quando Carlos pediu licença, dizendo que tinha um compromisso. E todos nós, zoando ele, dissemos assim: Você vai encontrar alguém? Ele sorriu e disse: Nada. Eu vou terminar de montar uma festa infantil que eu vou proporcionar para algumas crianças do bairro. Do bairro Alagos, é isso? Alagoas? Não sei. Que eram, Ana, crianças carentes, e esse bairro é um bairro rural e fica à margem de uma rodovia. Ele saiu dizendo tchau a todos, abraçando cada um, e quando chegou em mim, eu ouvi as seguintes palavras: Fulana, talvez não haverei mais fisicamente, mas peço que ajude o meu irmão no que for preciso. Aí eu o afastei e disse: Você tá ficando louco? E ele insistiu: Promete que ajuda? Eu consenti com a cabeça e de pé o vi se afastando e entrando em seu carro, nos dando tchau. Acordei num sobressalto. Como assim? Eu me perguntava. O que vai acontecer, meu Deus? Ana, eu fiquei sem reação, mas peguei meu celular e chamei a prima dele, a Valquíria, e conversando assuntos aleatórios, descobri sobre a festa do Carlos e pensei: Deus, de novo não. Chorei muito, pois eu sabia que eu não poderia fazer nada. Confesso, Ana, dessa vez eu contei para o irmão dele, através de uma ligação, que do outro lado da linha deu uma risada, não acreditando no que eu estava contando. Mas nada adiantou. 2 dias depois, eu estava trabalhando quando chegaram diversas mensagens, mas eu não me importei. Quando pude pegar o meu celular e verificar as mensagens, um grupo da cidade me chamou a atenção. Comecei a ler, quando de repente, Ana, eu vi um carro que havia colidido com um caminhão. Sabe quando você olha e já pensa: chuva e estrada não combinam? Essa mesma frase que citei no relato do milagre de Nossa Senhora no meu acidente na Fernão Dias, lembra? Ai, eu não vou lembrar agora, mas... Pois então, diante daquela fotografia e pelos comentários, o motorista daquele Palio havia falecido no local e o motorista do caminhão estava em choque. E algo veio ao meu coração e eu orei pelo motorista do Palio. Depois de feito isso, Ana, fui olhar as outras mensagens, que eram muitas. E adivinha? O moço do Palio era o Carlos. Seu irmão me mandou um áudio em prantos dizendo: Fulana, por que eu não acreditei em você? E eu só respondi: talvez a missão dele tenha terminado.
Eu não encontrava palavras para confortar aquele irmão, porém me lembrei do sonho onde o Carlos havia pedido para eu cuidar desse irmão. Mais que depressa, peguei meu carro, saí e encontrei todos os amigos, inclusive o Pedro, que ao me ver me abraçou tão forte e dizia repetidamente: "Por que eu não acreditei em você?" E eu, Ana, só o abraçava e chorava junto. Aconteceu o velório. A cidade é pequena, a cidade dele é pequena como a minha. A cidade estava quase inteira lá, pois o Carlos era um amigo que dava vontade de colocar num potinho, sabe? E conforme o cortejo ia até o cemitério, o seu irmão Pedro ficou comigo o tempo todo, até o final daquele dia triste e pesado, né? Me despedi de todos e voltei para casa, pois ainda iria trabalhar. E vamos viver, né, Ana? Com o coração em pedaços, mas vida que segue. Já passados 2 meses da passagem do Carlos, eu tive outro sonho com ele, mas totalmente diferente agora. Ele estava sentado em uma praça toda verde, com flores coloridas, que era a cara dele, quando escuto o meu nome. Olhei para os lados procurando até que vi um moço de cabeça baixa. Fui caminhando até ele e quando me agachei em sua frente, era o Carlos, chorando. E aí eu perguntei: o que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Que lugar é esse? E ele me respondeu: meu refúgio em vida. Era aqui que eu vinha em pensamento para tomar decisões, para pensar, para refletir. E aí ele se levantou e segurou minha mão e disse essa frase: Ana, fulana, eu não quero que façam uma caixa, eu tenho medo do escuro. Outra coisa, peça ao Pedro que coloque uma cruz onde fiz minha passagem, pois estou preso naquele lugar, e que ele conforte a minha mãe, pois com suas lamentações eu não consigo seguir em frente. E do nada ele foi sumindo e eu acordei. Mais que depressa liguei para o Pedro, conversamos um pouco e lá fui eu novamente tentar contar o que ocorreu no meu sonho. Fui por etapas, falei da caixa, mas que eu não compreendia que caixa era, e do outro lado Pedro disse: nós estamos fazendo a lápide para ele. Sobre a cruz, já está comigo aqui, eu já ia colocar amanhã. Agora sobre a mamãe, vou ver o que eu posso fazer. Pedro me agradeceu por tudo e hoje cada um seguiu o seu caminho e ninguém sabe mais de ninguém. Gente do céu, esses sonhos, né? E assim, não dá para fazer nada, mas por que nos é revelado então, né? É uma dupla angústia, parece, não sei. É complicado, né? Mas vamos continuar, vamos pro próximo. Essa caixa que ele não queria, será que era o túmulo, o caixão? Como que era? Bom, próximo relato, como se estivesse numa coletânea. Ela tá contando aqui agora o terceiro caso. Minha amiga Sueli. Bom, a Sueli, nascida em junho, como eu, no mesmo dia, inclusive, porém eu era mais velha 1 ano. Professora, mãe de 2 mocinhos lindos. A conheci em uma escola onde lecionava. Tivemos afinidade de cara. Era ela, eu e a Jurema. As 3 mosqueteiras, como denominávamos. 3 mulheres que tinham vários assuntos de vida em comum. E isso fortalecia a nossa amizade. Começamos a perceber que a Sueli chegava no trabalho roxa. Sinais diversos pelos braços, pois podia estar o calor que fosse. Ela usava blusa. Até que um dia eu e a Jurema conversamos com ela e descobrimos que ela sofria abusos do marido. Ana, quando eu escrevo isso, eu fiz igual a você quando fico indignada com situações violentas. Mas continuando, isso transcorreu por tempos. Até que um dia ela não foi trabalhar. Eu liguei para saber o que havia acontecido e seu filho caçula disse que ela havia acordado indisposta. Indisposta o quê? Aquele ser, nem tenho denominação para ele, deve ter feito algo com ela. Relatei a Jurema a conversa e decidimos que quando acabasse a aula nós iríamos até a cidade da Sueli. Ana, vou tentar ser mais objetiva, para não virar um proibidão. Encontramos ela na cama, roxa, seus lindos cabelos loiros cortados de qualquer forma e mais outros hematomas. Eu e Jurema a abraçamos e juntas choramos.
não contamos, acho que não nos contemos, é isso? Como que fala? Bom, chamamos a polícia. E sua irmã mais velha ficou de cuidar de tudo para conseguir a ordem protetiva para ela. 1 mês se passou e ela voltou à escola, agora de cabelos curtos, toda maquiada, toda bonita, como ela era realmente. E o principal, sorrindo. Nossa rotina escolar estava a todo vapor, pois tínhamos formatura pela frente, ensaios e tantas atividades que nos envolvemos com esses trabalhos e percebemos o quão feliz ela estava. Um dia antes da formatura, cheguei em casa e comentei com a minha mãe. Mãe, eu tô com um nó na garganta. Eu não sei explicar, mas vai acontecer alguma coisa. Minha mãe, muito religiosa, respondeu: ore, minha filha, que Deus sabe de todas as coisas. Deitei na minha cama assistindo TV e adormeci. E me vi na quadra onde iria ter a formatura. As 3 mosqueteiras lindas, no sonho, né? Aí veio o sonho. Me vi na quadra onde ia ter a formatura, as 3 mosqueteiras lindas, felizes, pois havíamos concluído mais um ano letivo. Tinha barulho, vozes, mas um som me deixou encabulada. Falei com a Jurema. Você ouve esse barulho? Ela respondeu que não. E o barulho foi chegando mais perto, e eram pipocos que vinham do alto. Tipo, tiro? É isso? Sabe, Ana? Quando ouvi o último pipoco, tiro, seria isso? Estava bem perto de mim. E a Sueli caiu no chão. E eu dei um grito e a coloquei em meus braços e ela dizia: eu amo vocês. Vocês foram minhas melhores amigas em um momento pesado que eu vivi. Não chorem, eu ficarei bem. E ela fechou os olhos e eu, no instinto, Ana, gritei o nome dela e acordei com a minha mãe me chamando. Relatei à minha mãe o sonho e ela disse que pelo cansaço poderia ser só um pesadelo e que hoje seria um dia festivo, principalmente para nós 3, pois a formatura iria ocorrer, né? A formatura aconteceu, todos lindos e que festa! Enfim, nossas férias chegaram, agora era descansar. Dei um abraço apertado na Jurema e depois na Sueli, pois nós 3 morávamos em cidades diferentes. Teríamos somente o WhatsApp para comunicarmos. Passou alguns dias e quando eu assisti ao jornal local e como manchete principal, apareceu a foto da Sueli. E embaixo os seguintes dizeres: professora toma 3 tiros do ex-marido e está em estado grave. Ana, eu me sentei no chão e chorei. Chorei muito e me questionei em voz alta mesmo. O meu sonho, meu Deus, de novo. Ela ficou em coma por 2 meses, com as balas alojadas no cérebro. A chance de sobreviver era somente um milagre. Eu rezava e muito para Deus não concretizar aquele sonho. Mas depois, em uma ligação com seu irmão, me pus a pensar. Ele disse a seguinte frase: vamos orar para que Deus faça o melhor para ela. E foi assim, Ana. Correntes de oração, orações individuais, até que Deus a levou. Lá fui eu. Ai, que susto! Saiu da tela aqui? Gente, peraí. Ok. É que nunca tinha saído assim, trocado a tela, que terminou de fazer um trabalho aqui. Aí ele saiu do coisa. Assustei, falei, pronto, parou tudo a gravação. Não, continuando aqui, então voltando. Me perdi aqui, peraí. Onde que eu tava, gente? E foi assim, na corrente de oração, até que Deus a levou. Lá fui eu me despedir de mais uma pessoa que aprendi a amar como minha irmã. Passei na cidade da Jurema e lá fomos nos despedir da nossa amiga. Ao chegar, eu de um lado, a Jurema do outro, ao mesmo tempo demos um beijo em sua face e nos despedimos de uma mosqueteira. Me recordo como se fosse nesse momento que eu digito o que eu disse. Foi assim: minha Sueli,
Agora você terá a paz que tanto procurou ter. Olhe por seus filhos que ficarão. Jamais se esqueça que amarei muito. E em lágrimas eu voltei para casa. Ana, depois de dias desse ocorrido, eu tive vários sonhos, até que decidi não tê-los mais. Eu não sei se era um dom ou outra coisa, mas eu não queria ser a portadora de notícias assim. Fui até um primo que benze e relatei a ele tudo. Ele me olhou e disse: Fulana, é isso que deseja? Pois ao pedir a intercessão junto a Deus, você não terá esses tipos de sonhos. Eu concordei com a cabeça e disse firme: faça. E assim foi feito. Hoje não tenho mais esses sonhos. Eu não sei se a minha atitude foi a certa ou errada, porém era algo que me deixava mal, mesmo o sonho sendo com estranhos. Eu não queria mais isso. E agora eu consigo explicar o que ocorria. Eu sou católica praticante, porém mega curiosa sobre a espiritualidade, pois algo me aguçava e talvez por medo fui deixando de lado. Os anos se passaram, desenvolvi a síndrome de burnout e precisei de psiquiatra e psicanalista. E foi aí que pude contar tudo o que ocorreu em minha vida e também essa minha curiosidade sobre a espiritualidade. Sabe o que eu fiz, Ana? Eu fui até um pai de santo, com a minha mente e coração abertos, e pedi que jogasse os búzios para mim. E adivinha? Quantas surpresas me foram reveladas, quantas coisas foram confirmadas. Até que eu ouvi a seguinte frase: que alegria, fulana! Sinta-se honrada, pois você tem um ori nobre. O que é isso? Ori? Um ori nobre, é isso? O pai de todos, totalmente desenvolvido. Porém, a busca do seu equilíbrio é primordial. É necessário que deixe o véu cair de seus olhos e reconheça o seu potencial. E acabei me lembrando dos meus sonhos. Questionei o pai de santo sobre esses sonhos e que, ao jogar os búzios, Obará havia revelado que eu descobriria o porquê. Enfim, Ana, hoje procuro fazer como me ensinaram para que esse véu caia e eu possa cumprir a minha missão. Assim termino o meu relato. Escolhi esses 3 amigos, pois foram pessoas que passaram pela minha vida em momentos diferentes e aprendi com eles tantas coisas que guardo no meu coração. Obrigada pelo carinho, abraço a todos e até breve. Um beijo para você, muito obrigada. Então, mas primeiro o seu dom foi tirado, digamos assim, com um benzimento, mas depois o pai de santo revelou isso, mas agora eles voltaram, eles vão voltar. Como seria isso? Você ainda não descobriu. O véu ainda não caiu. É complicado, né? Bom, pessoal, mais alguém aí tem sonhos premonitórios ou já teve? É uma situação complicada mesmo. Bom, se alguém já teve essas experiências, conta aqui pra gente. Você não está sozinho nas suas experiências, por mais loucas que pareçam, tá? Sempre você vai encontrar alguém que passa por situações bem parecidas. Então, compartilha conosco a sua história, manda o seu relato e deixa aqui nos comentários também se tiver algo a acrescentar, sempre com respeito, ok? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.